No programa de hoje eu quero começar a falar sobre um tema que tem sido alvo de muito debate, principalmente no meio evangélico. Muitas pessoas dizem que uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, até porque uma vez salvo, salvo para sempre, então minha salvação já está garantida. Eu quero saber de onde é que tiraram essa interpretação tão esdrúxula, tão fútil, tão inútil como essa. Afinal de contas, a Bíblia nunca diz isso, apesar que a Bíblia é permeada pela doutrina da eleição e da predestinação, mas ela diz totalmente ao contrário do que as pessoas interpretam. E no programa de hoje eu vou provar isso para você, que a doutrina da eleição nos traz ricos ensinamentos para as nossas vidas. Fique comigo, porque você vai mergulhar um pouco mais neste assunto. E eu quero agradecer você porque você se inscreveu no nosso canal. E você que não é inscrito no nosso canal, no meu canal, no canal do Pastor Mateus, por favor, gente, se inscreva no meu canal, deixa seu like, ative o sininho de notificações, porque toda semana eu vou estar postando conteúdos aqui para vocês, tá certo? Então não deixe aí de deixar seu like no nosso conteúdo aqui do nosso canal do YouTube, até também por o YouTube, a plataforma, entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante, tá bom? Eu sou o pastor Mateus Messias e nós vamos começar a falar sobre um assunto muito importante, mas antes de nós falarmos sobre este assunto, eu quero fazer aqui uma rápida oração, até porque este é um assunto que vem da iluminação do Espírito Santo, que se não for o Espírito Santo para nos iluminar, nós não teremos o entendimento necessário. Então eu quero fazer uma oração com você aqui neste momento. Senhor nosso Deus, abençoe-nos nesta hora, nesta interpretação da tua palavra, que o Senhor possa nos abençoar de uma forma especial, que teu Espírito Santo venha iluminar os nossos corações. Amém. Queridos, eu gostaria de falar sobre um texto e meditar um pouco sobre o livro de Efésios. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta muito magna, além de Romanos, que eu vejo dentro das Escrituras. Apesar que Romanos é o ápice, mas eu vejo também a carta de Efésios uma carta muito doutrinária. Quando nós olhamos o contexto histórico de Efésios, quando Paulo ele estava preso em Roma, na sua primeira prisão. Você pode ver sobre essa prisão um pouco mais em Atos, a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17 em diante. Você pode ler todo o contexto. Inclusive, Paulo morou durante 2 anos em Éfeso. Então ele tinha um amor, um carinho especial pelos irmãos ali de Éfeso. Paulo foi preso em Roma, acusado então de pregar um outro Deus. Até porque nessa época, quem era adorado, quem era falado e tido como Deus, era o imperador César. Só que Paulo estava anunciando um Cristo. E, por muitos, era tido como um falso Deus. Então, Paulo vai ser preso por pregar esse Deus, por pregar esse Cristo, por pregar este homem que andou pela terra, que o escolheu como apóstolo e que voltou aos céus e que em breve também irá voltar para redimir a sua igreja. Então, quando Paulo estava preso em Roma, muitos cristãos ficaram atordoados, amedrontados, até porque estavam servindo esse outro Deus, que era Jesus Cristo de Nazaré. Muitos desses cristãos estavam tristes e até mesmo desanimados da cidade de Éfeso. E Paulo então vai escrever a essa igreja, vai escrever a esse povo. E Paulo ele escreve de uma maneira bem diferente para acalentar, para trazer um ânimo a esses irmãos um pouco diferente do qual nós conhecemos de pregações atuais. Quando a gente acompanha algumas pregações de alguns pastores e pregadores, os tipos de pregações que acalientam o ego, que acalienta aquele momento terrível que você está passando, são pregações do tipo:
Deus vai abrir uma porta, Deus vai te dar a vitória, Deus vai te dar uma chave, o mar vai se abrir, o Jordão vai se abrir. E não tem nada de errado nisso. Apesar de tudo, Deus faz tudo isso. Ele é poderoso para fazer todo esse tipo de milagre. Mas o que Paulo vai acalentar os irmãos de Éfeso sobre a sua prisão e sobre tudo o que estava acontecendo da perseguição de Roma, não tem nada a ver com esse tipo de mensagem. Muito pelo contrário. Paulo vai dizer assim para a igreja de Éfeso. E eu vou ler aqui dentro das escrituras para você ver. Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É interessante isso aqui, gente. Por quê? Porque Paulo não diz assim que Deus vai nos abençoar. Não. Paulo não diz assim, vocês vão lá para se reúna em algum lugar para receber a benção de Deus. Não. Paulo já diz assim, logo de cara, Deus já nos abençoou. Nós já somos abençoados. E tem um detalhe, Paulo não cita que somos abençoados com coisas terrenas. Paulo diz que somos abençoados com coisas celestiais. No entendimento de Paulo, o que Paulo estava querendo dizer? Que as coisas terrenas tinham um propósito, um porquê, tinha um aspecto que levava Paulo a entender que tudo aquilo fazia parte de um plano maior de Deus na vida dele. Só que isso aqui era tudo passageiro. Só que nós já estamos abençoados como eleitos de Deus com bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Isso aqui é glorioso, gente. O que eu vejo de pessoas indo para a igreja dizer: eu vou para a igreja para receber a benção. Que benção que você vai receber? Se você é eleito por Deus, você já é abençoado por Deus. Você já é rico em bênçãos espirituais. Então, para com esse negócio que eu vou para a igreja para receber a bênção. Você já é abençoado. Certo? Paulo está dizendo para os cristãos: vocês é abençoado. Nós somos abençoados. Isso é importantíssimo a gente entender para a nossa vida. Outro detalhe que me chama a atenção quando Paulo vai escrever essa carta para os crentes de Éfeso é que ele acalenta os irmãos com a doutrina da eleição. Ele vai dizer à igreja o seguinte, eu vou ler aqui o texto bíblico para você entender. Capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, olha só a palavra eleição aqui, hein? Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Para quê? Para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Gente, eu quero te chamar a atenção para esse detalhe importantíssimo aqui. Paulo vai dizer aos cristãos o seguinte, que ele nos elegeu. Elegeu quando? Antes da fundação do mundo, antes do cosmo, antes desse planeta existir, antes de tudo existir, na eternidade, Deus elegeu um povo. E Deus elegeu esse povo não com base na sua presciência, não com base no que eu e você iríamos fazer, mas ele nos escolheu com base num critério que a gente até mesmo desconhece, porque são mistérios profundos da parte de Deus. E você vai olhar isso em Romanos capítulo 8, quando Paulo diz assim, que Deus aborreceu Jacó, ou aborreceu Esaú e amou Jacó. E que critério que Deus usou para isso? A gente não sabe. E não foi baseado em méritos de Jacó e nem de Esaú. Você vai olhar isso lá no texto de Romanos capítulo 8. Aí Paulo vai dizer assim, que injustiça da parte de Deus há nisso? Nenhuma, porque Deus há de compadecer de quem ele quiser e ter misericórdia de quem ele quiser, porque ele faz vaso para honra e vaso para desonra. Ou seja, Deus escolheu na eternidade pessoas para com que ele pudesse trazer para si. E ele faz isso, gente, para o louvor da sua glória.
Se pessoas vão para o inferno, porque um detalhe muito importante é que Deus não manda ninguém para o inferno, certo? A humanidade já está destinada ao inferno. Toda a humanidade está destinada ao inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. É necessário Deus, através do seu Espírito Santo, por meio da sua palavra, tirar a venda dos olhos de muitos, para que possa se voltar para ele, certo? Então é um detalhe muito importante isso aqui. Então ele nos elegeu antes da fundação do mundo, não com base em méritos, não com base em obras, mas porque a sua graça nos alcançou. Isso aqui é confortante, gente, a gente entender. Por quê? Porque ao entendermos isso, nós dedicamos a Deus glória e louvor. Tributamos a ele louvor e adoração. Por quê? Porque se ele fez isso, louvado seja o nome dele. Se pessoas vão para o inferno, ele ainda é louvado por conta disso. Deus é glorificado por tudo isso. Então, tudo que nós passamos, o que Paulo está querendo nos dizer com isso? Tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós sofremos nessa terra, tem um motivo, tem um porquê, tem um propósito. Os eleitos de Deus, eles têm um propósito. E ele sabe o propósito porque ele veio para a terra. Ele sabe o propósito porque ele está aqui. Ele sabe o propósito porque Deus plantou ele aqui. Ele sabe. Paulo está dizendo isso. Eu estou preso. E eu sei no Deus que me escolheu. Eu sei porque eu estou passando tudo isso. Então, para mim encerrar esse programa de hoje, Paulo vai dizer o seguinte também. É que ele nos escolheu para nós sermos santos e irrepreensíveis. Aqui vem o detalhe muito importante. Paulo não diz que ele nos escolheu, nos elegeu para nós ser já totalmente santo. Não. Para que nós sejamos santos. Você pode ver aqui o texto. Olha, para que fôssemos santos. E isso aqui é um processo gradativo. Ele não acontece de uma vez por toda. É de forma gradativa. Você estava perdido. Ele foi lá e te buscou. E ele te escolheu. Conforme ele te escolheu, conforme o Espírito Santo tirou a venda dos seus olhos, agora você passa a praticar. Você passa a ter novos hábitos, novos comportamentos, novas atitudes, um novo caráter, um novo homem, uma nova história, uma nova vida. Então, tira essa ideia da sua cabeça que uma vez salvo, salvo para sempre, você vai fazer o que você quiser. É verdade que você é salvo, salvo para sempre? Sim, mas é verdade que você vai produzir frutos, certo? Se você anda em pecado, se você anda em desobediência, se você tem um caráter totalmente contrário ao que as Escrituras dizem, me desculpa falar, mas é um sinal que você não é salvo. Se você é salvo, você produz os frutos do Espírito. E é isso que Paulo está dizendo, e isso aqui deve desmistificar tudo aquilo que nós conhecemos e ouvimos. E eu quero encerrar esse programa e dizer o seguinte para você, que Deus tem um propósito na nossa vida. E o propósito que Deus tem para a nossa vida, para aqueles que são eleitos, ele já conhece. O propósito de Deus não é um propósito de te deixar ao léu. É um propósito muito maior e muito melhor do que esse. Ao contrário, se fosse para você escolher esse Deus, você não queria esse Deus. Se fosse para você escolher Cristo, você nunca iria querer Cristo. Se não fosse ele, com a sua graça, que você não pagou nada para merecer isso, tivesse te chamado, você não teria ido aos pés dele. Você olha isso nas Escrituras. Veja lá Adão, em Gênesis capítulo 3. Você acha que Adão queria ver Deus depois de ter pecado? Você acha que Eva queria ver Deus depois de ter comido a fruta? De forma nenhuma. Eles se esconderam de Deus. E Deus vem com sua graça na viração do dia e diz: Adão, Adão, onde é que você está? Olha a graça de Deus aí. O homem se esconde após pecar, mas Deus vem atrás desse homem. É a graça de Deus. Você olha Raabe em Josué no capítulo 2, ela é uma mulher promíscua, uma meretriz, pecadora. Aos olhos humanos não fazia sentido nenhum aquela mulher ser eleita por Deus.
mas pela palavra de Deus, e ela reconhece os milagres de Deus, o que Deus estava fazendo com o seu povo em Israel, ela diz: eu quero servir esse Deus, salva-me. E aí ela faz parte da genealogia de Jesus. Ela faz parte da linhagem de Cristo. Deus chama. Olha para Paulo. Veja Paulo. Você acha que Paulo queria Deus? Você acha que Paulo queria, uma hora ou outra ele parou e falou: nossa, eu vou querer esse Jesus. Se não fosse Cristo que tivesse aparecido para ele a caminho de Damasco, esse homem nunca se converteria a Cristo. Nunca. Se não fosse o Espírito Santo que tivesse iluminado o seu entendimento, ele nunca queria Cristo. Se Cristo não tivesse aparecido para ele. Mas por conta da graça de Deus, foi naquele homem e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele não pôde, a Bíblia diz lá em Atos, ele não pôde recalcitrar, ele não pôde ir contra. Por quê? Porque a graça de Deus é irresistível. O poder de Deus, o poder da eleição é irresistível. Você não resiste, você tem que ir ao encontro dele. E é isso que ele faz com Paulo, um dos maiores pregadores, abaixo de Cristo, da Bíblia Sagrada. Eu quero terminar esse programa de dizer para você que a graça de Deus, a doutrina da eleição, nos faz ainda mais humilde. Humilde em que sentido? Entender que eu não sou nada, que Deus é soberano. Eu sou pó e cinza, Ele é maior. Que as coisas não estão no meu controle, mas no controle de Deus. Que a história minha está no controle dEle. A minha vida está no controle dEle. A sua vida está no controle dEle. Tudo está dentro do controle e do plano do Redentor. Isso nos faz também, cada dia mais, a pensar no nosso próximo, nas pessoas que estão à nossa volta, em alcançar as pessoas com o poder do Evangelho, porque eu não sei quem é eleito, quem é salvo, mas o poder do Evangelho alcança essas pessoas. E o sangue de Cristo não morreu por todos, mas morreu por muitos. Mateus 28, 26. Que Deus possa nos alcançar com o poder da sua palavra, que a sua graça também venha nos alcançar dia após dia. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar nesse programa de hoje. É o programa Fala Messias, um programa que conecta a teologia com o seu dia a dia. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixa seu like, porque nós teremos muito mais vídeos assim como esse. Deus te abençoe.